Vocês acham que o álbum, hoje, sonoramente, as mensagens a gente sabe que, infelizmente, continuam atuais, né? Mas a música, para mim, ele envelheceu bem, viu? Eu estava escutando ele para live, assim, muito me agradou o som. Não ficou com aquele som muito marcado, oitentista, cheio de sintetizadores e reverb na bateria, sabe? Uhum. Eu acho super, né? E foi, eu estava falando, a gente estava conversando sobre isso antes. Como foi agradável, foi uma agradável surpresa ouvir e ouvir todo, né? Porque ele não é longo, né? As canções são curtas, Sim. assim, e surpreendentemente redescobrir as canções do lado B, as que não foram para a rádio, né? E perceber coisas que, por exemplo, o Rodô percebeu, Maírton Bahia de cara, o Ricardo, que fez a foto da capa, que trabalhou a imagem dessa banda, tinha alguma coisa com o Renato muito grande. É. Então, assim, a primeira impressão de todo mundo que entrou em contato com ele foi dessa capacidade dele, daquela coisa que a Nina Simone fala muito. O artista tem que ser um captador do seu tempo. Ele conseguiu não só captar aquele tempo, aquele recorte da década de 70, pós-ditadura, na redemocratização, com essa pegada pós-punk que o Vini falou agora, que eles trouxeram com tudo aí, porque já não era coisa do aborto, que vai vir depois, que vai aparecer de novo depois, mas o que o Renato traz aí, quando ele mistura tudo isso no liquidificador e lança essa bomba, é um álbum que a gente está ouvindo agora. É. E se você escuta esse álbum a sério, senta assim, sem os preconceitos que você carrega sobre Exato. gostar ou não gostar de Legião Urbana, enfim, escuta o que esse cara está dizendo. São letras muito fortes. E, gente, para quem é fã, tá, que tá assistindo, tem muita coisa que o Renato continua depois. Sim. A gente vai falar letra por letra, né, Sal? Sim. Vamos fazer um faixa a faixa. Eu marquei algumas letras aqui, fala, gente, olha essa canção aqui, lembra daquela que vai vir lá na frente? Ela já está aqui, ó. É. O Renato já está dando indícios da assinatura de uma identidade de autor, de autoria, de cancionista que ele tem. Exato, exato. Não sei se o Vinícius quer complementar alguma coisa, mas eu quero lembrar aos detratores da Legião Urbana, que o som é tosco, que os músicos não são tão bons, não sei o quê. Eu não estou passando pano, tá? Mas era o que o Renato queria, sabe? O Renato poderia se armar de músicos excelentes, que ele conhecia um monte de músicos, como Herbert Viana, por exemplo, tal. Mas ele não, ele queria essa coisa mesmo do minimalista, pós-punk, faça você mesmo e tudo. Ele não queria pompa, não era a proposta do Renato. E o Renato, esse gênio que a gente está falando, e sim, posso chamar Renato de gênio porque eu era, ele tinha tudo na cabeça dele desde os anos 70, desde adolescente, né? Ele escrevia nos cadernos dele a banda dos sonhos dele, como queria, ele dava... Band, que está aí, está publicado, para quem quiser ler e não conhece, ele já traçou uma banda na cabeça, o Eric Russell, que seria esse sujeito. E o alter ego dele, né? O Renato Russo, do Renato Manfredini Júnior, né? Essa dicotomia aí. Exatamente, exatamente. Então, assim, ouça sem preconceito quem não é fã, né? Quem está aqui, tipo, dando uma oportunidade, ouça assim, se dispa do seu preconceito e ouça como a proposta da banda sugeria, que era uma coisa realmente mais crua, mais tosca, que ainda foi lapidada pela gravadora, né? Tiraram muito do peso que eles queriam na produção desse álbum, como a Juliane falou. Tende-se a demonizar muito as gravadoras, a gente fala isso em algumas lives aqui. Mas, por um lado, havia a triagem da gravadora, né? Não se gravava qualquer besteira, não se gravava qualquer merda, sabe? Para você chegar a gravar um disco, você tinha que ter talento, você tinha que ter alguma coisa para mostrar. Hoje em dia, você grava um álbum no seu escritório, no seu MacBook, porra, legal pra caramba, mas tem muita porcaria, né? Tem muita porcaria. Tem muita informação, tem muita porcaria. Então, assim, as gravadoras queriam lucrar. Ponto. E para isso tinha uma triagem, tinha um trabalho feito. E o artista só tinha a preocupação de ser artista, de criar e de gravar. Hoje em dia, né, os artistas, muitos amigos que eu conheço, precisam compor, gravar, divulgar, fazer mídia social, fazer dancinha no TikTok, tudo para o seu trabalho ser conhecido.
Antes da gente entrar, fala foi isso. importante você falar do lema, né? Do lema punk, faça você mesmo, que eles seguiram, né? E o importante ver também o tanto que esses músicos, eles evoluíram ao longo do tempo, ao longo dos outros discos, né? Eles foram evoluindo e foram ficando cada vez melhores. Aí eu acho que no álbum 5, por exemplo, eu acho um disco primoroso, assim, em termos de sonoridade, sabe? Depois veio o Descobrimento do Brasil também, maravilhoso, né? Então, o quanto que eles evoluíram, né? Importante dizer isso. Claro, e aquilo, conforme o sucesso deles, eles ganharam mais abertura da gravadora para experimentarem, né? Sim. A Juliane citou isso aqui. No primeiro disco, eles não... um bando de rapazes ali, meio esquisitos e tudo, fazendo aquele som com guitarra distorcida, coisa que não era comum nas FMs. E é isso.